Glória a Deus. Amadas de Deus, eu quero compartilhar com vocês um texto que veio ao meu coração. No livro de Jó, nós vamos para o capítulo 17. Depois a gente vai lá no capítulo 8, onde vocês escolheram como tema. Jó 17, versículo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor. Onde está, pois, a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Livro de Jó, quando o próprio Jó resolve no capítulo 17 dar um breve relato de que não estava esperando muita coisa. A vida de Jó, ela responde uma pergunta que tem passado séculos. E a pergunta é: por que os justos sofrem? O livro de Jó é uma resposta. Grandes estudiosos resolvem estudar para saber exatamente o motivo. Imagine aí, se nós não passássemos lutas, nós crentes, muitas pessoas abraçariam o evangelho não pelo que Jesus é, mas pelo que ele pode possibilitar. Mas a beleza que eu vejo no livro de Jó é que mostra um estado de um homem que era rico, próspero, abençoado, e de repente esse homem se vê cercado de lutas, de tribulações. Mas Deus passa em toda essa narrativa bíblica consolando, sustentando, estando no prumo da situação. Aleluia. E aí, quando chegamos no capítulo 17, Jó diz: onde está, pois, a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? A esperança, ela tem algo muito interessante, porque a esperança, ela possibilita você rir enquanto a vitória, o milagre não chega. Quando você tem esperança, você tem habilidade para rir, para se alegrar, você tem consolo, porque o que é, na verdade, esperança? Esperança é expectativa. Esperança é algo desejado, é algo imaginado, é algo previsto ansiosamente. Esperança é solicitude por algo. Esperança também é alguma coisa pela qual alguém espera. E a esperança, ela é plena quando este milagre, quando esta coisa que esperamos acontece. Mas e até lá? O difícil não é você esperar um milagre, o difícil é você manter o pico na carreira enquanto espera o milagre. É quando as portas estão fechadas, mas você permanece dizendo: mas Ele é o Deus da provisão. É quando você vai para a igreja e prega que Ele cura, e chega dentro de casa e muitas vezes alguém está enfermo. Mas mesmo assim, diante daquele quadro de enfermidade dentro de casa, você tem habilidades de dizer: Ele é médico dos médicos. Oh, aleluia. E o nome Jó significa homem voltado para Deus. E a narrativa de Jó, ela é muito conhecida, apesar do livro de Jó não ser um dos livros mais lidos, mas geralmente alguém sabe alguma coisa da história de Jó. E a Bíblia nos mostra Jó sofrendo perdas sucessivas. Eu não estou falando de alguém que teve uma perda aqui e passou 1 ano, 2, 3... para poder recuperar o fôlego, não. Eu estou falando de alguém que a Bíblia diz: estando aquele falando, chegou outro. Capítulo 1 é um capítulo que você vê
perdas sucessivas na vida de Jó. E a Bíblia nos mostra que ele perdeu. Perdeu todos os seus bens, perdeu os seus servos, os mensageiros vinham e diziam assim, ó, fogo do céu caiu. E só eu escapei para te trazer a notícia. Só ficava vivo ali naquela situação quem vinha trazer a notícia. Perdeu bens, perdeu os seus servos, perdeu os seus filhos, perdeu suas filhas, perdeu sua honra, perdeu sua segurança, perdeu o seu destaque, porque nós sabemos que o mundo é amigo de quem tem destaque. E quando de repente Jó fica sem nada, perdeu o destaque, perdeu a honra. A Bíblia nos mostra ele perdendo seus bens, seu conforto e seus amigos. E digo mais, isso foi tudo num tempo muito curto. Estando um falando, chegava outro. Notícias ruins, uma após a outra. A Bíblia nos mostra que ele foi vítima dos sabeus, foi vítima dos caldeus, foi vítima de fogo do céu, que alguns estudiosos dizem que era relâmpago ou raio. E a Bíblia diz que ele foi vítima do grande vento que deu sobre a sua casa e matou seus filhos. E para completar, foi vítima de lepra. E quando a Bíblia fala que ele foi vítima dos sabeus, a gente precisa saber de uma coisa. Quem eram os sabeus? Os sabeus, eles eram os mercadores de Sabá. Eles traziam os mais refinados aromas. Os sabeus, eles transportavam pedras preciosas, eles negociavam ouro nas feiras. Eram descendentes de Sebá, eram africanos, de acordo com Isaías 43. Os sabeus eram homens de alto porte, homens de alta estatura. Eram mercadores afamados na época de Jó. Eram viajantes, exportavam incenso, pedras preciosas, ouro. E Jó foi vítima dos sabeus. E não para por aí. A Bíblia diz mais. A Bíblia diz que os mais refinados aromas, está lá no livro de Ezequiel 27. Os mais refinados aromas, perfumes e canas aromáticas, eram transportadas pelos sabeus. Mas eles também eram tomadores de gado e de possessão. E eu posso dizer nessa tarde com toda a propriedade, Jó sofreu abalos sucessivos. Primeiro, abalo emocional. Segundo, abalo financeiro. Abalo físico, foi tocado a saúde. Abalo de ordem familiar, perdeu filhos. Abalo de ordem conjugal. A mulher que era para ser o seu suporte, manda amaldiçoar a Deus. Abalo social, ele diz, olha, agora os que têm menos idade do que eu zombam de mim. Mas tem uma coisa que Jó não sofreu. Jó não sofreu abalo na sua fé. Oh, aleluia. Glória a Deus. E quando a gente está passando na luta, está passando na prova. Tem um pastor nosso lá em Mossoró, o pastor Deoclésio, que ele gostava de dizer que a fé do crente muitas vezes é como a maré. Tem dia que está em alta, tem dia que está em baixa, né? Tem dia que você está igual a Sansão, doido para pegar um leão para arregaçar. Mas tem dia também que você está igual a Elias, né? Vai se esconder, vence lá no Carmelo, mas se esconde só numa ameaça da mulher. Mas se existe uma coisa que ela é importante na hora da luta, na hora da provação, na hora da guerra, é você dizer o Espírito Santo, permanece me enchendo de graça e de fé, porque eu preciso vencer essa luta. Oh, aleluia. Para você ter eu sei que os irmãos conhecem, mas a gente vai dar um passeio rápido sobre o estado de Jó.
capítulo 6, versículo 13, ele diz: jamais haverá socorro para mim. Jó achou que ia morrer na prova. Ele disse: eu estou contado com aqueles que descem à sepultura. Achou ou não achou que ia morrer? Quem aqui já teve luta de achar que ia morrer? Eu já. Eu já passei uma luta que eu dizia só para mim e Deus. Eu dizia: amanhã eu amanheço morto. Mas deixa eu abrir aqui um parênteses, porque quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém. Remacas. Paulo escrevendo diz que nós consolamos com as consolações que recebemos de Deus. Gente, naquela luta que eu dizia assim: eu vou morrer. Deus colocava toda noite um hino diferente dentro do meu quarto. Eu acordava de madrugada para ver se conseguia orar. Aquele hino já estava troando dentro do quarto. Hinos que eu nem sabia que existia. Depois eu ia procurar aí nos canais para ver se achava, que eu descobri a letra. Cantores que eu nem sabia que cantava, composições que eu nem sabia que existia, mas para consolar alguém que estava na luta, o Espírito Santo dizia: vamos acordar ela com louvor. Mas como Jó, eu também achei que eu ia morrer. E deixe-me dizer uma coisa: se você enfrentar a guerra, na certeza de que você está enfrentando, mas o Deus a quem você serve, Ele não quer lhe dizimar, Ele não quer lhe matar, Ele não quer lhe destruir, mas Ele quer te dar habilidade de guerreiro, pontaria de guerreiro, força de guerreiro. Essa guerra passa a ter outro rumo. Quando você enfrenta a guerra, eu estou fraco, eu estou acabado, daqui eu não saio, é uma coisa. Mas quando mesmo abatido você diz assim: a coisa está pegando, mas tem um Deus que pode fazer. Oh, aleluia. Satanás lhe rodeando de tudo quanto é jeito, e você dizendo: eu sei que Deus vai fazer alguma coisa, eu não sei o que é. É como se alguém chegasse. Olha o que Deus está me dando aqui agora. Alguém chegasse nos portais do inferno e abrisse a porta e dissesse assim: tenha cuidado com ela, porque vai ser outra guerreira que vai se levantar na terra. Abate o come. Rebai, eu dou mana, eu beque. Jó disse: jamais haverá socorro para mim. No capítulo 7, versículo 5, ele diz: a minha pele está vestida de vermes, rachada, em outras versões chama gretada, e de novo supura. Jó supurava, Jó fedia. Quem olhava dizia assim: não sai mais daí não. Quem é que não sai? Quem é que não sai? Quem é que não sai? Ele querendo tirar, quem ele não tira? Rapatoca. Ele querendo levantar, quem não se levanta? Quando chegamos no capítulo 7, versículo 11, ele disse: a minha alma está em amargura e meu espírito angustiado. A luta de Jó era tão grande, meu filho, que todo mundo, quando está numa luta grande, ele usa o sono como escape. Sim ou não? Tem luta que você quer dormir, para ver se você esquece o que está acontecendo. Mas só que Jó, capítulo 7, versículo 14, mostra: Jó nem dormir não tinha sossego. Jó, quando ia dormir, ele tinha pesadelo.
Então, minha filha, se é pesadelo quando está acordado e é pesadelo quando está dormindo, então é melhor ficar acordado mesmo. Ele diz: me espantas com sonhos e com visões me assombras. Pesadelo. Aleluia. Mas quando chegamos no capítulo 13, eu acho que foi essa declaração de Jó que fortaleceu o alicerce daquilo que ele já cria. Ele diz: ainda que ele me mate, nele esperarei. Em outras palavras, ele faça de mim o que ele achar melhor. Ele faça de mim o que ele quiser. Mas se ele me matar, eu continuo esperando nele, crendo nele, louvando a ele, servindo a ele. Eu continuo com ele. Oh, Rabaio manteca sobre a Nesta tarde é tarde de mulheres saírem daqui com a esperança renovada. Você vai entrar dentro de casa e se alguém disser: não ore por isso, é causa perdida, você vai abrir bem a sua boca e vai dizer: o meu Deus não tem causa perdida. Nebia someande. Quando chegamos no capítulo 16, versículo 16, Jó diz: o meu rosto está afogueado de tanto chorar. Sabe o que é rosto afogueado? Rosto quente. Você já chorou muito de ficar com o rosto pegando fogo? Eu já. Você botar a mão assim, parece que dá para passar um bolo. Rosto afogueado, rosto quente de tanto chorar. Quando chegamos no capítulo 17, ele diz: estou cercado de zombadores e contemplo as provocações. Minha filha, você passar uma luta com alguém do seu lado dizendo: estou orando por você, você vai vencer, é uma coisa. Mas você passar uma luta como Jó, que além de tudo, ainda tinha zombador, ainda tinha gente afrontando. Se você for para o capítulo 8, que vocês escolheram como tema, o capítulo 8 você vai ver que ele é baseado no relato de Bildade. E sabe o que significa Bildade no hebraico? Filho da contenda. Você já viu um filho da contenda ter conselho bom para dar a ninguém? Filho da contenda, ele quer contenda. O filho da contenda, o negócio dele é nó. O filho da contenda é achar defeito. Vem para o congresso desse, ele bota defeito nas rosas, bota defeito no som, ele bota defeito no copo, ele bota defeito. Isso é filho de contenda, minha filha. Quer achar um motivo para ter um defeito. Mas nós estamos aqui para dizer que nós somos filhos da luz. Filho da luz. E onde tem filho da luz, meu filho, filho da contenda tem que arrumar mala. Nós viemos aqui para guerrear. Mas parece que tem crente que acha que quando a luta se levanta é porque Deus quer matar. É não. Você acha que um pai que se chama Senhor dos Exércitos, ele está chamando a gente para brincadeira? Como é o nome do teu pai, minha filha? O Senhor dos Exércitos. Para te dar habilidade para guerrear é com Ele mesmo. Capítulo 6 e versículo 4, Jó diz: as flechas do Todo-Poderoso estão sobre mim. Quando chegamos lá na frente do capítulo 19, versículo 10, ele diz: arruinou-me de todos os lados, arrancou-me a esperança como uma árvore. Jó diz: eu fui arrancado, eu estou cercado, não tem saída. Você já se sentiu sem saída? Jó também se sentiu. Estou cercado.
Aleluia. Capítulo 19, Jó diz: os meus parentes me desampararam e os meus conhecidos se esqueceram de mim. E aqui eu abro um parêntese. Tem prova que Deus bota você e bota mais o povo para esquecer de tu. E muitas vezes você fica magoado, porque pastor fulano, porque cicrano, porque Beltrano não lembrou. Não lembrou porque Deus não deixou lembrar. Deus fez você ficar invisível aos olhos dele, porque é um trato de Deus com você, é uma experiência. Passe satisfeito. Quando Deus coloca a gente numa prova, que é um secreto, só a gente e Deus, pai não vê, mãe não vê, patrão não vê. Tem um irmão meu que é pastor, ele mora em Marabá, e ele passou uma prova muito grande. Hoje, pela misericórdia de Deus, ele é crente, mas na época ele não era. E ele disse: Aparecida, às vezes eu fico pensando como foi que eu passei aquela prova. Eu, gerente de banco, eu ia para o banco, eu me sentava no meu birô, eu chorava copiosamente. Nenhum funcionário do banco nunca chegou para mim para perguntar o que eu estava passando. O que é isso? Eu digo: meu filho, quando Deus quer um estreito com alguém, ele faz essa pessoa ficar invisível, ninguém vê. Secreto. Agora, irmã Aparecida, por que Deus está fazendo assim? É porque Deus quer me ver aflita? Não. Deus está querendo lhe ver treinada. Depois que você passar por uma prova dessa, meu amigo, você não é mais cativo de abracinho, de sorrisinho. Se sorriu, glória a Deus. Se não sorriu, está tudo bem. Se estendeu a mão com a paz do Senhor, glória a Deus. Se não estendeu, está tudo bem. Se me viu, me viu. Se não me viu, continua tudo bem. Se me convidou, me convidou. Se não convidar, está tudo bem. Você aprende a não viver mais na dependência do outro. Você está entendendo o que Deus está tratando aqui? Deus nos chamou para sermos as guerreiras da última hora. E Ele não quer mulherzinha cavilosa, cheia de não me toque, cheia de raivinha, de bico, de coisa, não. Ele quer mulheres encorajadas, destemidas, crendo quem Ele é, o que Ele tem, o que Ele pode e o que Ele faz. Abaia coubiaço. Para de estar querendo a aprovação do outro. Para de estar querendo ver o convite do outro, o apertinho de mão, a fotinha do outro. Com foto ou sem foto, minha filha, você permanece a mesma. Deixa eu abrir aqui um parênteses para me contar uma experiência que eu vivi, pastores. Fui para um congresso lá, um determinado estado, famosíssimo. E tinha uma pleia de pregadores. E eu digo: mas Jesus, para que é que tu me traz para me ver uma marmota dessa? E dentro daquela van que levava os pregadores para o evento, um dizia assim: eu já postei a foto, rapaz, e porque ele sabe que eu estou pregando aqui, já tem tantas curtidas. O outro dizia: rapaz, eu também não postei no meu Instagram. Ele não disse normal como nós diz, não. Ele fez um gram, sabe? E rapaz, só tu vendo, rapaz. O pessoal tá aqui, ó, tudo no meu direct, querendo que eu aponte. E não sei o que. E eu tô lá, ó, com essa minha cara de nordestina. Jesus, não deixe nunca eu entrar pelo caminho do besterol. Tenha misericórdia de mim, Jesus. Me ajude. Ora, o camarada deslumbrado porque entrou num congresso de grande porte. Meu amigo, quem vai entrar no céu se deslumbra com o quê? Vai entrar no céu, vai estar deslumbrado com o quê? Nós não fomos chamados para ser da equipe do deslumbre. Baixa a bola do deslumbramento.
Deus chama uma igreja de pé no chão. Deus quer uma igreja sabendo quem Ele é e quem é essa igreja. Sofrimento foi grande. Capítulo 19, Jó diz: o meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro eu sou repugnado aos meus irmãos. Vocês já viram a narrativa do livro de Jó toda? Não aparece irmão não, pastor, mas quando ele recupera os bens, aparece um bocado. Está lá, está escrito. E veio os irmãos de Jó se condoer com ele e se alegrar pelo bem que Deus lhe fizera. Aí eu perguntei, de primeira vez que eu li o livro de Jó, eu digo: onde é que estava os irmãos? Oh, aleluia. Mas esse Jó que está sofrendo, esse Jó que está na prova, esse Jó que precisa que Deus chegue. Capítulo 38, versículo 1. Diz que o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Imagine aí o que é que Deus querendo se revelar e onde Ele não se revela. No redemoinho, Ele se revelou para Jó. E por que é que você está preocupada com a tempestade que se levantou? Que seja redemoinho, que seja tempestade, Deus vai se revelar naquele negócio. Capítulo 40, versículo 6 diz: então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. Era um homem que tinha uma vida tão íntima que Deus fala com ele no meio do redemoinho e no meio da tempestade. Eu prefiro passar uma tempestade com Deus falando comigo do que eu estar num barco, numa calmaria sem Deus falar comigo. É muito melhor você estar no meio de uma tempestade com Deus falando com você do que você estar vivendo calmaria e épocas de silêncios de Deus. Oh, aleluia. Eu gosto tanto de ouvir a voz de Deus que quando Deus parece que não está falando, eu digo: Senhor, fala comigo, nem que seja para dar um carão, mas fale comigo. Porque é bom demais ouvir a voz de Deus, minha filha. Aí Jó 36 e 33 diz assim: o fragor da tempestade dá notícias a respeito dele. O que está dizendo? No meio da tempestade ele se revela. No meio da tempestade ele se revela. Agora olhe para quem está do seu lado e diga assim: por que você está temendo a tempestade? Ele não vai se revelar nela? Ele vai se revelar nela. Aguarda ele se revelar nessa tempestade. Ele vai se revelar nela. Tem revelações de Deus na tempestade. Deus não permite uma tempestade na vida de um crente para ele ficar feito perdido, feito um cego, como o povo gosta de dizer, em meio de tiroteio. Não. Até na tempestade, Deus tem suas maneiras de se revelar. Aleluia. Aí quando chegamos no capítulo 37, diz que o fragor da tempestade dá notícias a respeito dele. Aleluia. Capítulo 37, versículo 5. Com sua voz troveja Deus maravilhosamente. Aí eu volto para o capítulo 26 e quando chegamos no versículo 14 diz assim: eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos. Quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Sabe o que está dizendo? Tudo que Deus já fez e que você conhece é só a orla das roupas. Ainda tem mais para ele revelar. Tu está sentindo aí o que eu estou sentindo aqui? Tudo que eu e que você sabemos sobre Deus é só a orla das vestes. Tem mais para ele se revelar. Tem mais para ele se revelar. Tem mais para ele fazer. Abai, cobia. O trovão do seu poder. Quem, pois, aleluia, pode resistir? E a pergunta é: o que fazer quando não há mais esperança? Aleluia.
A esperança parece-me que tinha fugido nos dias de Jó. Aleluia. Mas o que eu acho interessante é que quando você chega aqui no capítulo 8, que vocês escolheram como tema, você vai ver o discurso de Bildade. Ele não sabia que Jó, apesar da luta, ele procurava nutrir a esperança. Bildade foi tão impiedoso com Jó, que você vai ver no versículo número 14 do capítulo 8, ele acusando Jó de ter uma convicção frágil. Ele compara a convicção de Jó à teia de aranha. Sabia que tem crente que é mais fraco do que tu, mas mesmo assim já quer julgar a tua fé? Tem uma turma mais fraca do que caldo de batata, mais quebrado do que arroz de terceira, mas ainda quer ficar julgando a fé do outro. O jeito que o outro se veste, o jeito que o outro adora, o jeito que isso, o jeito que aquilo, o jeito que aquilo outro. Está incomodada, minha filha? Pede licença, o arraial é santo. Está incomodada, minha filha? Então não está se encaixando no perfil. O lugar é lugar de glória. O homem da estirpe de Jó, da naipe dele. Bildade comparar a convicção, a fé de Jó, a teia de aranha. Acaba bom de peia. É a equipe do MED, do MED. Tem uma equipe que ela anda de fita métrica, ela mede tudo. Ela mede você todinho. Deixa o instrumento na mão do tangedor e deixa ele usar como ele quer. Aleluia. Você vê como a coisa era tão terrível, que no versículo 4, Bildade chega ao ponto de afirmar que os filhos de Jó morreram em decorrência do pecado de Jó. Se imagina o que é? Olha que maldade. Camarada sofrendo, camarada se raspando com um caco de telha, camarada com a lepra, a mulher mandando amaldiçoar. A mesa já não era mais a mesma, a mesa estava vazia, não tinha mais filhos para sentar nela. A honra já não era mais a mesma, o respeito já não era mais o mesmo, a saúde também estava prejudicada, ou seja, arruinado de todos os lados. Aí alguém chega e diz: seu filho morreu porque você pecou. É muita maldade, gente. É muita maldade. Quando eu leio Bildade, eu me lembro de certas pessoas que elas chegam perto de você com uma aparência falsa de santidade. Mas que se você tiver o Espírito de Deus, você escuta até o maracá. E deixa eu abrir aqui um parênteses, porque quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Aceitei a Jesus como Salvador. E quando logo casei, um mês de casada, conheci esse moço aí com 14, noivei com 15, casei com 16, com 17 era mãe. Ô glória, tudo ligeiro. Ô glória a Deus. Com 22 já tinha 3 filhos, já estava ligada. Deus tinha pressa na minha prole. Por quê? Porque Deus tinha muita terra para mim, eu não sabia. Eu não sabia. Fiquei muito nova e com as filhas já tudo criadas, foram casando. Enfim. Mas no comecinho lá da minha fé, quando eu aceitei Jesus como Salvador, aí eu fiz as minhas primeiras roupinhas de crente. E aí comecei a engordar. Eu não sei o que é que tem crente que gosta de engordar, né? Comecei a engordar. E eu tinha um guarda-roupa cheio de roupa e não tinha roupa. Olha que situação. Guarda-roupa cheio de roupa e não tinha roupa. Quando foi um dia, chegou uma irmã perto de mim, eu de Jesus. Aí eu peguei, chegou uma irmã de Areia Branca lá em casa, a minha sogra disse: Aparecida, deu uma chuva de novo convertido em Areia Branca, as irmãs, tudo nova convertida, mas estou tão alegre, mas recebemos um bilhetinho delas, dizendo que não estão indo para a igreja, porque não tem roupa. Na mesma hora o Espírito Santo disse: tu com um guarda-roupa cheio, que não dá em tu. Eu disse: ela disse: é.
Eu disse, espera aí. Peguei um sacolão daqueles grandes da Riachuelo, abrindo o guarda-roupa, fui só tirando. Pá, pá, pá. E ela disse, criatura, o que é isso? Eu digo, para a senhora levar para Areia Branca. Tu vai dar toda a tua roupa? Eu disse, vou. Não está dando para mim. Então, é mais fácil eu comprar outras. Né? E o pior de tudo, que a situação estava difícil. Mas é mais fácil do que eu emagrecer. Então, assim a senhora leva as roupas. Oh, glória a Deus. E ela disse, criatura, pegou as roupas e disse, só seda javanesa. Naquele tempo tinha seda javanesa, né? Eu ainda sou do tempo de seda javanesa. Seda javanesa, linho, só roupa boa, olha aqui, crepe. E eu disse, não é para as mulheres, as servas de Deus? Ela disse, eu digo que as servas de Deus não merecem coisa boa? Leva para elas. Fiquei de posse de 2 conjuntos, um verde e um branco. Sainha e blazer. Vou chegar onde vocês estão pensando que eu não vou chegar, mas eu vou chegar. Glória a Deus. E aí, Deus começou a abrir a minha agenda, e eu pregando. Ou você me via pregando de verde ou de branco, ou de verde ou de branco. Quando eu queria ser chique, eu ia com um paletó verde e a saia branca. Ou então eu fazia o contrário. Aí um dia chegou aquela irmãzinha assim, aquelas que vem com a carinha de santa, diz, ei, eu estou doido para te contar uma coisa, mas eu acho que não vou te contar não. E eu disse, não precisa saber. Ela disse, não, mas eu vou dizer, porque eu gosto muito de você. Estão te chamando de passarinho de 2 cores. É, minha filha, é porque você está de verde ou está de branco. Eu disse, pois então tá bom. A minha irmãzinha já me disse o que você tinha para dizer, minha filha. Agora escuta uma coisa, minha mãe dizia que quem traz, leva. Então já que você trouxe, você vai levar. Diga para quem está me chamando de passarinho de 2 cores, que quando eu abro o bico, eu canto. Abra o bico! Cante! Dê glória! Exalta, glorifica, enche a casa, enche o peito. Vai ter renovo de Deus aqui. Vai ter glória de Deus aqui. Eu lá estava preocupada com quem estava me chamando de passarinho de 2 cores, minha filha. Não me preocupe que se me chama disso, daquilo. Eu quero saber quem ele acha que eu sou. A minha identidade, quem conhece é ele. Não é você não. O que fazer quando não há mais esperança? Irmã Aparecida, eu tenho um marido bêbado que eu oro há tantos anos. Estou cansada de pagar preço por ele. Ele disse que não vai aceitar Jesus, nunca. Deixa eu abrir aqui um parênteses. Talvez eu até tenha contado já isso aqui, mas Deus está mandando eu contar, eu continuo. Eu sou filha de relojoeiro. E quando eu era menina, que eu chegava na relojoaria do meu pai, eu via aqueles martelinhos pequenininhos que meu pai usava para encaixar os pinos. Bem pequenininho o martelinho, ele dava aquele encaixe. E eu ficava imaginando um martelinho daquele na mão das minhas bonecas. E uma madrugada eu estava orando, o Senhor disse, lembra do martelinho que você via na relojoaria do seu pai? Eu disse, lembro. Aí eu fiquei, Senhor, o que é que tu quer me dizer com esse martelinho? Aparecida, tem pessoas que eu trabalho na vida deles com martelinho de relojoeiro, batendo devagarzinho e eu encaixo o pino. Mas tem outros que se dá de duro. Aí eu trabalho com a marreta para desembeiçar pneu igual borracheiro. Mas eu faço do mesmo jeito. Vai depender do vaso, ou martelinho ou marreta, mas vai entrar em cena. Vai entrar em cena, ou martelinho ou marreta, mas vai se render, o camarada. Abai, eu come, andai, quer. Não vai eu do comigo.
É tarde de promessa, é tarde de renovo e é tarde de renovação de aliança. O que fazer quando não há mais esperança? O que fazer enquanto a cura não chega? O que fazer enquanto a libertação não brota? Vou parar? Vou questionar? O que fazer? Lamentações capítulo 3 e versículo 21 diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Lugar de crente encontrar esperança não é em rede social, é na oração e na palavra. Lugar de crente encontrar esperança não é em rede social, é na oração e na palavra. Agora passa o dia empendurado na internet, aí depois quer ter graça, quer ter renovação, quer ter esperança. Não vai ter. Só tem renovação, graça e esperança quem sabe quem é o Deus que está falando aqui. A palavra. Salmista no Salmo 146, versículo 5. Ele diz: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está no Senhor Deus. Aí Provérbios 13, 12 diz: a esperança demorada abate o ânimo. E outras versões dizem: enfraquece o coração. Mas o desejo chegado é árvore de vida. Ou seja, produz frutos. Quando chegamos mais à frente, Provérbios 14, 32, eu acho tremendo esse versículo. O justo, ainda morrendo, tem esperança. Oh, aleluia. Aí Jeremias, alça a voz, capítulo 17, versículo 7 diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Sua esperança para o marido lhe ver não é maquiagem. Sua esperança para o marido lhe ver não é roupa decotada. Sua esperança é o Senhor. Se mulher bonita, produzida, evitasse marido sair de casa, não tinha um monte de atriz aí abandonada. Quem segura casamento, quem segura lar, quem segura família, quem segura aliança é o Senhor. Não tem outro. Aí Jeremias, ainda no capítulo 31, ele diz assim: há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os teus territórios. Era uma promessa de repatriamento. Aleluia. Aí nós encontramos ainda em Esdras, capítulo 10, as palavras de Secanias, quando ele viu o estado deplorável de Israel. Secanias chega para Esdras e diz: no tocante a isto, ainda há esperança. A Bíblia é um livro de esperança. Estávamos perdidos. E a Bíblia diz que um homem chamado Jesus nasceu e com ele veio a esperança. Aleluia. Profeta Ezequiel no capítulo 37, ele mostra o desabafo da casa de Israel. E o desabafo da casa de Israel era doloroso. Israel dizia: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança e estamos de todo exterminados. Mas a Bíblia também fala de Abraão, que ele é conhecido como o pai da espera. Aleluia. 4:18 de Romanos diz: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Está achando que é fácil passar a experiência de Abraão?
é você olhar para uma mulher e ver que ela está ficando velha, que já passou o período fértil. Mas você crê simplesmente numa promessa. Alguém, nada mais, nada menos do que o Senhor, havia lhe dito que seria pai de multidões. Oh, aleluia. Glória a Deus. A Bíblia mostra a nossa esperança como mais nobre. 1 Coríntios 15, 19. Diz: se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas a essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Aleluia. Aí Paulo escrevendo à igreja em Colossos, capítulo 1, versículo 27, Paulo diz assim: Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. O que era a riqueza da glória? Cristo em vós, esperança da glória. Oh, aleluia. Aí o escritor aos Hebreus, capítulo 6, versículo 18, tudo eles falando sobre esperança. Ele diz: é impossível que Deus minta. Tenhamos forte alento, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Vocês estão aqui nessa tarde. E cada uma dessas congressistas tem os seus problemas. Às vezes você acha que o problema da outra é menor do que o seu, mas quando ela lhe conta, aí você vai ver que o seu é fichinha. Mas o que nutre vocês a chegar aqui? A esperança de ouvir a voz de Deus, de poder caminhar mais umas milhas. Oh, aleluia. Aí o escritor aos Hebreus diz: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Por quê? Porque fiel é o que prometeu. O que prometeu não dormiu, o que prometeu não passou, o que prometeu não se atrasou, o que prometeu permanece fiel. Deus é tão fiel. Deixa eu abrir um parênteses para falar alguma coisa que Deus está me colocando aqui no meu coração. Eu sou funcionária aposentada. Mas quando eu passei no concurso para professora, no estado do Rio Grande do Norte, com aproximadamente um ano e meio, Deus começou a abrir as portas de agendas para mim. O Senhor me prometeu que iria me levantar depois do Vale da Depressão. E aí eu comecei, passava a semana dando aula e viajava final de semana pregando. E comecei a ficar rouca. E fui uma fonoaudióloga e fui primeiro a uma otorrina, ela me encaminhou para uma fono e as duas chegaram a um consenso. E me chamaram e disseram: olha, o negócio é o seguinte. Ou você passa a semana dando aula e descansa a voz no fim de semana, ou você passa a semana sem dar aula e no final de semana você vai para as suas pregações. Mas os dois não tem como. Porque você está com uma fenda na corda vocal chamada fenda de ampulheta. Então essa fenda, ela entortou e abriu. E por isso que fica passando cadeia de vento. E você fica logo rouca. E aí eu fui para casa. Eu tinha livrado somente o período probatório do Estado. E eu fui para casa e conversei com o Joatã. Ele disse: e agora? Eu disse: não sei o que eu vou fazer. E conversando com uma amiga, ela disse: só tem uma saída. Agora é muito difícil. É você tentar uma readaptação de função. O que é isso? Você vai ter perdas salariais, você vai para a secretaria, você vai para a biblioteca, enfim, para uma outra área da escola. E o que é melhor de você ir para essa outra área é que você não é mais obrigado a estar todo dia na sala de aula. Se você faltar um dia, um evento que você for, você pode pagar num outro expediente. Você tem essa flexibilidade de expediente, de horário. E aí, quando eu levei meu caso para o diretor, ele disse: Aparecida, você pode dar entrada. Agora, as perdas salariais serão grandes. Mas, ao mesmo tempo, eu digo a você, eu acho muito difícil. Você é recém-concursada, só livrou o período probatório, é muito difícil. Mas os irmãos sabem que quem tem chamada, pastor Roberto, quem tem chamada tem. Não dá certo para outra coisa. É aquilo. E a minha tia era diretora da escola, mandou me chamar, olhou para mim e disse: minha filha, que história é essa? Você está querendo dar entrada numa readaptação de função, você vai ter perdas. Por que você está querendo fazer isso?
E me deu muito conselho. Me diga aqui na minha sala que você não vai fazer isso. Eu digo, tia, eu vou fazer. E vou lhe dar um motivo que a senhora talvez não saiba o que é, porque a senhora não é crente. Eu tenho um chamado. E quem tem chamado, minha filha, o coração arde, sim ou não? Você quer estar na presença dele, você quer estar no centro da vontade dele, você quer fazer o que ele lhe chamou para fazer. Aonde você está, você é aquilo, porque foi ele que chamou. E aí eu dei entrada. E quando as professoras da escola souberam que eu dei entrada, eu não sei aqui, mas lá no Rio Grande do Norte é comum. Muita gente na sala de aula, frustrada com o salário, não tem coragem de estudar para fazer outra coisa. Aí, qualquer possibilidade que um tem de sair da sala de aula, os outros ficam tudo mirando. Tem tempo de matar. Aí uma falou assim, disse, não tem condição não. Você não vai ser readaptada, nunca. Eu estou falando isso aqui nessa tarde porque tem alguém que vai precisar sair com essa resposta. E Deus não vai deixar o congresso terminar sem você sair daqui com a resposta que você veio buscar. E eu fui, dei entrada na papelada e fiquei sem saber. E quando a médica disse, eu vou lhe dar um escrito que você precisa de readaptação por causa desse problema na corda vocal, mas eu vou lhe dizer logo de cara, os médicos da junta vão te bombardear de perguntas. E possivelmente você não vai ter readaptação. Talvez eles dêem 1 mês, 2 meses, mas você tem que ficar todo mês lá, se humilhando, passando por junta. Eu digo, Jesus, e eu orando. E eu apresentando aquela readaptação. E se levantou, irmãos, uma curiosidade tão grande na escola, que naquela época a gente se exibia, o contra-cheque da gente lacrado, vinha para a escola. E o meu contra-cheque, o meu diretor disse, eu estou com vergonha, porque toda vez que eu vou entregar o seu contra-cheque, ele está violado. Ele está aberto. Era gente que abriu o meu contra-cheque para ver se eu ainda estava ganhando como professora. E eu disse, não tem problema, não se preocupe, eu sei que não foi você. E recebia meu contra-cheque orando. Quando foi um dia, eu estava muito angustiada com aquela questão. E eu disse, Senhor, eu preciso de uma resposta na tua palavra. E eu levava sempre a Bíblia para o trabalho, sempre levei. E de repente, quando eu abri a Bíblia, Jó 16:19, desde agora sabei que a minha testemunha está no céu e nas alturas quem advoga a minha causa. Eu disse, pronto, Jesus, alguma coisa tu vai fazer. E eu pregando, atendendo, e aí chegou um convite da Central da Madureira lá em Mossoró, e eu fui pregar. E a junta já era na semana seguinte, umas 2 semanas talvez no máximo. E eu pregando, e quando terminei de pregar, eu disse, irmãos, eu quero que vocês orem por mim, porque eu vou passar pela junta, por esses dias. Eu não estava com o papel da junta, mas eu disse, por esses dias, ou essa semana, ou é a próxima, mas eu quero que vocês orem por mim, porque eu preciso ser adaptada, estou com problema na corda vocal. Terminei de pregar, eu estou dentro do contexto de que é você entender que Deus guarda você com a esperança. Quando eu desci do púlpito, se aproximou um irmão, ele já dorme, esse irmão partiu. Irmão Fernando, trabalhava na Regional de Saúde. Chegou perto de mim, nunca tinha visto ele. Disse, como é o nome da senhora completo? Aí eu disse, Maria Aparecida da Silva Borges. Ele anotou. E eu doida para perguntar ao irmão porque ele estava anotando meu nome, mas fiquei na minha. Ele olhou para mim e disse, não vou prometer nada à senhora. O que a senhora quer é muito difícil. Mas eu trabalho na Regional de Saúde. E tenho médicos que são amigos meus. Eu não sei quem está na junta. Mas não estou lhe prometendo nada. Eu digo, não, meu irmão, tudo bem. Eu só quero que o irmão ore por mim. Fui-me embora. Uma semana ou foi 2 depois, chegou o dia da junta. E alguém chegou para mim lá no colégio e disse assim, olhe, lá você vai ter que se fazer de rouca. Fazer uma carinha bem triste assim. E você vai ter que dizer umas coisas lá que você não está sentindo. Eu digo, pois está ruim. Está ruim. Entrei na sala da médica da junta. Quando chegou lá, ela olhou toda a papelada que eu tinha levado. Disse, a senhora sente muita dor na garganta? Eu disse, não, senhora. Aí olhou para mim e disse, a senhora fica afônica vários dias seguidos? Eu disse, não, mas às vezes 2, 3 dias, depois já estou boa, com a voz aberta. Tá certo. A senhora isso, a senhora aquilo? Eu, não senhora, eu cá comigo, já estou reprovada. Não senhora. Ela olhou para mim e disse, como
qual é o nome da senhora mesmo? Deixa eu olhar aqui. Maria Aparecida da Silva Borges. É a senhora? Eu disse, sou. Ela disse, sim. Quem me falou no seu nome foi irmão... Como é o nome dele, amor? Fernando. Irmão Fernando. Lá da regional. Eu disse, sim. Ela disse, olha, é o seguinte, uma readaptação dessa, nenhum funcionário consegue, com menos de 15 anos. A senhora só levou o período probatório. Eu disse, foi. Ela disse, mas por que é mesmo que a senhora quer se readaptar? Eu disse, porque eu tenho um chamado. Aí ela olhou para mim e disse, chamado? Eu disse, sim, minha senhora, eu prego aqui, ali, acolá, e não dá para mim passar a semana dando aula e o fim de semana pregando. Ela disse, falando de Deus, né? Eu digo, é. Ela olhou para mim e disse, olha, aqui nessa junta, a senhora não vai vir nunca mais. Vou readaptar a senhora definitivo. Oh, aleluia! Vale a pena crer nele. Aí quando chegou, acho que foi 2015 que Rosalba foi governo, foi 2015 que ela foi governadora. Parece que foi no ano de 2015, entrou uma governadora lá, começou caçando o povo que estava readaptado, que era muita gente, né? Uns de meses, outros de ano, e eu definitivo, começou caçando. Aí chegou uma para mim e disse lá na escola, eu disse, Aparecida, mulher, você está sabendo que a governadora está caçando todo mundo que é readaptado? E eles vão ter que passar na junta. Eu sou readaptada, vou ter que passar na junta, você. Eu digo, eu não. Eu não. Ela disse, é todo mundo. Eu digo, eu não vou. Vai vir um chamado, eu digo, para vocês tudinho que são readaptadas. Para mim não vai vir, não. E ela disse, por que você é melhor do que a gente? Melhor eu não sou não, mas quem fez a minha não foi quem fez a sua. Não foi. Minha filha, depois de Deus falar uma coisa com você, amarra o bode e prepara o culto. É hora de amarrar e preparar o culto. Aí lá vem um desmantelo na escola. Só vi era chegando correspondência do direto. Fulano foi hoje para a junta. Fulano foi hoje. Fulano cortou. Fulano só recebeu um mês. Fulano não está mais readaptado. Teve gente que voltou para a sala de aula. Quando foi um dia, eu fui passando no corredor. A menina disse, Aparecida, de você? Eu disse, o que é, mulher? Tu está preocupada comigo? Você se preocupa demais comigo. O que foi? Não, você não foi chamada. Eu já lhe disse, nem fui nem sou. Não, porque Rosalba está botando quente. Eu digo, se ela vier com história de botar quente em cima de mim, Deus bota mais quente em cima dela. Eu não vou. Até hoje nunca chegou essa carta. A mulher se aposentou. Creia no Deus que nutre esperança. O que fazer quando não há mais esperança? Primeiro, orar. Oração é biotônico, fontoura do céu na veia de crente, minha filha. Ore. Aleluia. Ore. Apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios diz, orando em todo tempo, com toda oração e súplica. O que fazer quando não há mais esperança? Segundo lugar, revista-se. O apóstolo Paulo diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Imagine aí se Jó não fosse revestido. Na primeira acusação de pecado ele tinha sucumbido. Mas ele sabia quem ele era. Nada melhor do que o crente conhecer a sua identidade. Quando o crente sabe qual é a sua identidade com o céu, meu filho, pode falar de um lado, pode falar do outro, pode vir pedra desse lado. Você não nasceu para dar ibope para o inferno, minha filha. O seu negócio é com o céu. Terceira coisa para fazer quando não há mais esperança, descansa no Senhor.
Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É a tempestade truando e tu dizendo assim: eu sei que o meu Redentor vive, ele vai se levantar. Ele vai se levantar. É o salmista no Salmo 37, versículo 7, ele diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Tem esperança de Deus aí? Tem esperança de Deus aí? Tem esperança de Deus aí? Oh, aleluia! Em quarto lugar, o que eu posso fazer, aleluia, quando parece-me que não tem esperança? Contemple as promessas silenciadas no coração. Quem precisa acreditar no que Deus falou com você é você. Mãe Aparecida, ninguém acredita nas minhas promessas. E tu está precisando dos outros acreditar? Que fraqueza é essa? Ninguém acredita nas minhas promessas. Ninguém tem que acreditar não, minha filha. Quem tem que acreditar é você. Agora, quando ele cumprir, quem acreditou e quem não acreditou vai ver do mesmo jeito. Oh, aleluia. Contemple as promessas silenciadas. O salmista no Salmo 119, ele dá uma relação de promessas silenciadas no coração. Ele diz: ampara-me segundo a tua promessa para que eu viva. E não permitas que eu seja envergonhado na minha esperança. Oh, aleluia. Quando chega no versículo 38, ele diz: confirma a teu servo a tua promessa. Quando chega no versículo 49, ele diz: lembra-te da promessa feita ao teu servo, na qual tu tens me feito esperar. Sabe o que é que o salmista está dizendo? Deus tem uma promessa em curso. Aleluia. Lembra-te dela, porque é nela que eu estou esperando, porque foi tu quem prometeu. Oh, aleluia. Quando chega no versículo 147, tudo no Salmo 119, ele diz assim: aguardo com esperança as tuas palavras. Aleluia. O que fazer mais quando não há esperança? Eu pergunto a vocês: havia motivo para Jó ter esperança? Não tinha motivo nenhum para ele ter esperança. Só um vislumbre de luz. Jó sabia quem era Deus e quem era ele. Oh, aleluia. O que mais fazer quando não há esperança? Procure na palavra exemplos de quem obteve vitória quando não havia saída. Vá para a Bíblia, minha filha. Olha Abraão, o pai da espera. Vai para a Bíblia, minha filha. Olha Josafá, imagine aí, 2 Crônicas, capítulo 20. Imagina o que é você chegar para um rei como Josafá, que não tinha poder bélico, e alguém dizer: está vindo aí 3 grandes nações, amonitas, moabitas e edomitas. E ele coloca o povo no jejum e na oração. E Deus se revela e levanta o espírito, levanta Jaaziel e diz: assim diz o Senhor, nessa peleja não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai quieto e vede o livramento que o Senhor vos fará. Oh, aleluia. Procure na palavra exemplos de quem obteve vitória quando não havia esperança. Agora, se você está na luta, aí vai visitar fulana, beltrana, e hoje nós estamos, pastor, na era dos coach. Coach fulano disse isso, coach fulano disse aquilo, coach fulano deu uma palavra, coach fulano. Eu lá preciso de coach para estar dizendo nada para mim, rapaz. Eu preciso da palavra dele. É a palavra dele quem vai me dar a garantia que eu preciso. Não entre pela linha do besterol. Crente que entra pela linha do besterol fica retardada na fé. É, retardada na fé. Você pergunta onde é que está o versículo, sei não. Mas você pergunta fulano que botou botox, não sei quem que fez não sei o quê. Aí sabe de tudo. Que conversa é essa? Te apruma. Vamos aprender a ser crente, meu povo. Não é não, pastor?
Aleluia. Eu vou lá estar perdendo tempo com fulano, com A, com B. Eu quero saber o que ele diz a meu respeito. E quais é as garantias que ele me dá. Vai para a palavra, vai ver Moisés. Imagine aí o que é você ver um exército, minha filha. Era um exército poderoso de Faraó. Vinha atrás de você e da sua tropa, armada até os dentes. E tudo que você tem é uma vara. Já viu vara fazer alguma coisa? Eu vi. A vara que Moisés levantou. Deus disse, estenda aí sobre o mar. Oh, aleluia. Quem está na direção de Deus, até coisas improváveis que Deus coloca na mão dele, Deus faz prosperar. Eu não sei o que Deus tem colocado na sua mão, mas uma coisa eu sei: se foi Deus que colocou, pode ser pequenininho, pode ser uma coisa desconsiderada, pode ser uma coisa que ninguém dá valor, mas se foi Deus que colocou, aguarde, porque quando Deus coloca na mão, é porque Ele tem segredo nesse negócio. O que fazer quando não tem esperança? Vai olhar na Bíblia, meu filho. Sansão. Imagina o que é você estar cego dos dois olhos, dentro de um templo do inimigo, o povo tudo caçoando, rindo de você, mas a esperança brotou e Sansão disse: Senhor, peço-te que me dê força só essa vez, para que eu me vingue dos meus inimigos. Pega as colunas e a Bíblia diz, ele matou muito mais na sua morte do que o que tinha matado em vida. Esperança, vitória, aleluia. Olha para a vida de Gideão, minha filha. Olha para a vida de Gideão. Vai ver o exército, mais de 100 mil homens. Era o exército inimigo. Como ganhar uma guerra dessa só com cântaros vazios, tochas acesas? Mas quando você está na direção de Deus, minha filha, tocha acesa e cântaro vazio, barulho e fogo faz a coisa acontecer. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça. É só um cântaro, é vazio, quebra o cântaro, empunha a tocha, dá um grito e pode esperar que este inimigo vai bater em debandada. Amai, eu come, anai. Estou terminando. O que fazer quando não há mais esperança? Não permitir que ninguém lhe tire a visão da promessa. Davi foi um homem muito perseguido. Segundo Samuel, capítulo 23, olha, as últimas palavras de Davi para mim são belíssimas. No versículo 5 ele diz: a minha casa estará com Deus, pois Ele estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. A aliança que Deus tem comigo, dizia Davi, é bem definida e bem segura. Então não fará prosperar Ele toda a minha esperança. Sabe o que é que Davi estava dizendo? Ele tem segredo comigo. Oh, aleluia. Ele estabeleceu comigo a aliança. Glória a Deus, aleluia. E por último, o que fazer quando não há mais esperança? Entender que Deus é surpreendente. Oh, aleluia. Paulo escrevendo aos crentes lá de Éfeso, capítulo 3, diz: Ele é infinitamente capaz de fazer mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que nós opera. Aleluia. E por último, o que fazer quando não há mais esperança? Acreditar na sua intimidade com Deus. Atos 27. Olha Paulo, viajando no navio, levanta-se o vento Eurauquilão, que era um vento noroeste que dava naquela época do ano. E quando se levanta o vento Eurauquilão, há um comentário dentro do navio: vamos ter que matar todo mundo aqui, vamos ter que matar todos os prisioneiros. Paulo disse: não vamos matar não.
Aleluia. Vamos ter esperança. O anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Aleluia. Creio em Deus que há de acontecer como a mim me foi dito. Aleluia. Acredite na sua intimidade com Deus. Tu sabe o nome da tua companheira de lado? Você sabe? Vocês já se conversaram, né? Talvez você conheça ela só de congregação. Mas a identidade dela, Deus sabe, completa. Como sabe a sua também. E acreditar na nossa intimidade com Deus é saber quem nós somos. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Por que irmã Aparecida, naquele dia que disseram lá no colégio, vai chamar todo mundo? Eu disse, eu não. É porque eu sou mais crente? Não. É porque eu sou melhor? Não. É porque eu sei que meu Deus não tem milagre cotó. Meu Deus não tem coisa de fazer e deixar rebarba para o outro fazer, não. Não é médico que vai para centro cirúrgico que opera e deixa o bisturi lá dentro, não. Ele faz e fica completa a obra. De onde é que eu ia achar que a palavra de um governador ia desmanchar a palavra que Deus tinha me dado? Jamais. Fica de pé agora. Oh, aleluia. Que coisa linda. Casa cheia em pleno sábado, né, irmã Iraci? Que coisa linda. Oh, glória a Deus. Olhe para essa irmã que está do teu lado. Nós estamos encerrando. E eu quero que você olhe para ela com olho de crente, profeta. E diga para ela, receba a esperança. Acredite na sua intimidade com Deus. Vai na palavra. Veja as vitórias que Deus deu ao seu povo. Marche com confiança. Oh, aleluia. Aí quando chegamos, capítulo 42 de Jó, a Bíblia diz, Deus deu a ele tudo em? Foi a metade. Foi 10%. Não, foi 15%. O Deus que nós servimos não tem miséria com ele não, minha filha. Oh, aleluia. Versículo 2, Jó, a confissão de Jó. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrado. Tu pensaste ao meu respeito, e o que tu pensaste tu vai fazer, porque o que tu pensa não é frustrado. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ele é o Deus que tudo. Você vai dizer comigo agora, Ele tudo pode. Ele tudo pode. Agora deixa eu dizer aqui as situações e você repete. A casa está numa bagunça, mas Ele. O marido desgarrado, mas Ele. A filha está aí no mundo, não estou vendo nada, mas Ele. O salário está pequeno, mas Ele. A situação está ficando difícil, mas Ele. O que mais, irmã Aparecida? Olha, o filho está nas drogas, mas ele. Alguém disse que não vou chegar, mas ele. Alguém disse que eu não ia vencer essa peleja, mas ele. Ele tudo pode. Ele tudo pode. Ele tudo pode. Agora dá um abraço aí na tua irmã e diz, Ele tudo pode. Oh, aleluia. É o abraço do tudo pode. É o abraço
abraço daquele que tudo pode. Próximo ano vai ter testemunho para contar aqui. Prepara o mural do testemunho. Porque não vai dar conta de tu falar não, viu? Não vai dar conta de tu falar não. Oh, aleluia. Foi o abraço daquele que tudo pode. É a esperança daquele que tudo pode. É a promessa do que tudo pode. Se Ele é o Deus que tudo pode, eu termino dizendo: saia do meio, inferno, porque eu passo.